Você que se sente pequeno, dirija seus olhos a Deus. Não deixe que sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia. Vê sua angústia, o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Se a vida levou os castelos que em sonhos você construiu, não dê por vencidos seus planos. Entregue seus planos a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus faz de você um gigante. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia, o acalma. Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Amém. Adorar também é se relacionar com Deus. E neste momento especial, a nossa casa pode ser a melhor igreja à disposição do Senhor. Se podemos cantar, orar e estudar a palavra de Deus, também podemos dedicar a nossa fidelidade a Ele através de nossos recursos. Por isso, para você que já é doador e está se perguntando como fazer isso remotamente, eu quero te lembrar do aplicativo 7Me. Este app é super intuitivo, descomplicado e amigável. Por isso você pode continuar apoiando a sua igreja com total segurança dos seus dados. Baixe o app na Play Store ou Google Play, clique em dizimar e ofertar, preencha com seus dados e o resto é bem simples. E então, é só continuar com seu projeto pessoal de fidelidade com Deus. Feliz sábado, meu irmão e minha irmã. Que alegria estar aqui e saber que você está aí, me ouvindo, mas muito mais do que me ouvindo, procurando ouvir a palavra de Deus, a voz de Deus.
Por isso eu agradeço a sua presença aqui e convido você que está nos assistindo a interagir com a Igreja do Riacho Grande através das redes sociais. Aqui nessa tela você vai ver um QR Code. E através desse QR Code você vai ter acesso a todas as nossas plataformas digitais e vai estar aí conectado com as informações e os acontecimentos aqui da Igreja do Riacho Grande. Você é muito bem-vindo, não só por mim, mas por Deus, porque esse espaço, esse lugar, é um lugar onde nós reservamos para que a palavra de Deus seja a prioridade, para que a palavra de Deus seja explorada e para que Deus tenha a oportunidade de chegar ao seu coração e te comunicar uma mensagem que seja relevante para a sua vida espiritual. Por isso, convido você a fechar os seus olhos e orarmos antes de lermos a palavra. Grandioso Deus, nós te pedimos que, na leitura da tua palavra, o Senhor abra as portas do entendimento e que esse entendimento gere salvação em nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos a lerem comigo o livro de Filipenses, capítulo 4, verso 22, que diz assim: Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Agora você dessa câmera aqui, leia comigo. Filipenses, capítulo 4, 22, de novo. Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. Esse texto é muito interessante porque Paulo estava ali escrevendo algumas cartas porque ele estava preso. Ele estava preso pelo Império Romano, ele foi preso ali na região de Israel. E como ele era cidadão romano, ele exigiu que o julgamento dele se desse em Roma. E então, como ele era cidadão romano, tiveram que atender a solicitação dele e levaram Paulo para Roma, para ser julgado em Roma. Enquanto Paulo está lá em Roma, ele começa a pregar o evangelho, e o evangelho cresce, e em Roma muitas pessoas aceitam Jesus Cristo. O que é muito interessante para mim, porque Paulo queria estar solto, Paulo queria estar livre lá, pregando o evangelho, mas ele estava preso, uma situação incômoda, né? Que não tinha planejado, não estava querendo aquilo, mas Deus tornou aquela situação ruim em uma situação onde a pregação do evangelho foi favorecida. Enquanto o Império Romano achava que estava ali atrapalhando os planos evangelísticos de Deus, na verdade, eles estavam simplesmente contribuindo para que Paulo pregasse num lugar onde ele não teria acesso, se não fosse preso. É interessante pensar que nesse período, o imperador de Roma, o César, era Nero. Paulo estava em Roma enquanto Nero era imperador de Roma. E você sabe quem foi Nero? Nero fez coisas terríveis para a humanidade, fez para Roma também. Mas Nero mal sabia que enquanto prendia Paulo, ele estava, na verdade, contribuindo para que a pregação do evangelho se desse ali naquela localidade, ali em Roma. E quando nós lemos esse texto de Filipenses, fica muito claro para a gente aqui que Paulo está querendo dar uma ênfase específica àqueles que viviam e conviviam com a casa de César. Ele manda a saudação, Senhor, todos os santos vos saúdam, dizendo para a igreja dos filipenses. E ele diz assim, mas especialmente os crentes, ou seja, os santos da casa de César. Como assim tem santo na casa de César? Como assim tem crente lá na casa de César? A casa de César não é coisa boa, não? A casa de César era coisa boa? O lugar onde César vivia era um lugar bom? Então, em primeiro lugar, nós vamos aqui introduzir esse sermão explicando o que era a casa de César, porque essa era a ênfase de Paulo. Todos os santos vos saúdam, especialmente os que são da casa de César. O que era a casa de César? Roma era o império, onde César, Nero no caso, governava. A casa de César era o lugar onde o imperador morava e onde transitavam todas as figuras mais importantes do império. Era o centro do poder político, do poder de Roma. Essa era a casa de César, era a casa do poder de Roma. E nessa casa de César, por exemplo, havia muitas coisas que a história nos descreve. E a primeira coisa que a gente observa na casa de César era a promiscuidade que havia ali. Havia haréns de homens e mulheres.
entre homens, sexo entre homens e mulheres, mulheres e mulheres, promiscuidade total naquele local. Os banhos romanos, conhecidos banhos romanos, deram origem ali, na casa de César, onde a erotização do ser humano foi tão explorada. De todos os imperadores romanos, o único que não é descrito como homossexual foi Cláudio. O resto todos viviam isso com uma certa naturalidade. A gente observa que na casa de César ali havia culto, um culto ao circo, à violência que acontecia nos coliseus, onde as pessoas eram destruídas ali por feras ou mortos por gladiadores. E assim que acontecia, a casa de César promovia tudo isso, ou seja, era um lugar que não era bom. Não era um lugar assim que batia muito com a moral e com a ideologia de vida judaico-cristã. Era um pouco diferente disso, né? As pessoas que frequentavam a casa de César, né, a guarda pretoriana, eles eram especialistas. Gente, olha aqui. Eles eram especialistas em matar crianças e velhos. Eles eram tão cruéis que quando eles iam fazer algum tipo de tomada ali, militar, eles não matavam só as mulheres, as crianças e as grávidas. Eles destruíam tudo que havia de arte. Toda a beleza produzida por aquele grupo, por aquela tribo, aquele povo, aquilo era destruído. Esse era o pessoal que frequentava a casa de César. E aí eu pergunto para você, meu Deus, pastor, como que pode Paulo pregar no lugar desse? Como ele pode falar que tinha crente lá na casa de César? Os santos, especialmente os da casa de César. Santo não é. Podia estar até querendo se converter, receber o estrubinho, mas santo isso aí não é. Porque santo não faz isso, né? A pessoa é santa, não pode fazer isso não, gente. Gente, a coisa mais linda da história de Paulo é que Paulo conseguia enxergar naquilo que era improvável uma possibilidade para Deus. Pregar para aquele povo da casa de César era uma improbabilidade, mas para Deus não existe improbabilidade. Se você se coloca para pregar o evangelho, não importa onde for, se for no prostíbulo, pregue a palavra de Deus, se for num bar, pregue a palavra de Deus, se for numa balada, pregue a palavra de Deus, não importa onde você estiver, se você pregar a palavra de Deus, ali haverá conversões, porque a palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus não é palavra de homem. A história de Deus não é história de homem. A história de Deus, o evangelho de Deus é poder para a salvação do ser humano. E Paulo entendia isso, entendia que a pregação do evangelho nunca era pérola para porcos. Porque dentro do reino de Deus não tem porcos. Mas se tiver porcos dentro do reino de Deus, jogar pérolas para eles não é desperdício. Não é. A pregação do evangelho nunca é desperdício. Muitas vezes um conselho, uma palavra, um excesso de orientação para quem não quer ouvir, pode ser desperdício. Mas Paulo não enxergava os da casa de César como um desperdício, ele não enxergava assim. Porque ele entendia uma coisa que é muito importante, e eu quero ensinar com vocês aqui hoje, para vocês, ensinar para mim também, essa primeira lição com Paulo. Que o lugar não faz você, é você que faz o lugar. Paulo estava em Roma, estava preso, estava numa situação ruim, está ali para ser condenado, vivendo num lugar que era um lixo. Os historiadores chamam Roma de a cloaca do mundo antigo. Imagina a casa de César, que era o local de onde saía toda a sujeira de Roma, era o centro cultural de Roma. Paulo, naquela situação, ele não ficou assim com raiva. Me prenderam, eu quero que eles vão para o inferno. Esse povo aí é povo do capeta, eu quero que eles vão para o inferno. Que povo tranqueira, povo ruim, maledicente, despromíscuo. Ele estava assim. Paulo ficou procurando oportunidades de pregar Cristo para aquelas pessoas que estavam fazendo até mal para ele. A gente aprende com Paulo que não é o lugar que faz a gente, mas é a gente que faz o lugar. É uma questão de perspectiva. Olhe para Daniel, por exemplo. Se você olhar Daniel indo para o cativeiro babilônico, você vai perceber que ali na Bíblia nós vemos salmos
das pessoas israelitas no cativeiro babilônico, falando assim: Deus, por favor, esmaga a cabeça das crianças babilônicas nas paredes, com salmos precatórios ali, intentando um mal contra aquelas pessoas. Daniel não era assim. Daniel foi lá, teve o sonho, ajudou, contribuiu, ajudava a governar e influenciou. Babilônia, aos olhos de Daniel, era uma outra Babilônia. Porque não é o lugar que faz a gente, mas é a gente que faz o lugar. Então eu não sei onde você está, em que local você está. Se numa casa que você não se sinta tão bem aí, se em uma família que você não se sinta tão encaixado, se em uma igreja que talvez você ache que não faz tanto sentido assim, porque não combina com o seu jeito, eu quero dizer para você que Deus tem um propósito para você aí onde você está. E não é o lugar que faz você, mas é você que faz o lugar. Segunda lição que eu gostaria de tirar com vocês desse texto de Paulo é que nenhum lugar ou pessoa está fora do alcance da graça de Deus. Os soldados da guarda pretoriana, mesmo sendo bem ruins, sendo treinados para fazer coisas horríveis, eles ouviram a pregação, souberam das lutas e do evangelho que Paulo pregava, e eles se converteram. Muitos se converteram. E quando Paulo manda mensagem para os filipenses, dizendo assim: olha, todos os santos saúdam vocês, mas especialmente os da casa de César. Sabe o que ele está falando? Olha, sabe aquele pessoal lá do prostíbulo, da casa da mãe Joana, lá da casa da luz vermelha? Então, aquele pessoal lá agora são teus irmãos. São tudo irmão de vocês agora, viu? São tudo juntos. Sabe aquele pessoal, os assassinos lá? Então, tudo se converteu. Aceitou Jesus Cristo e olha, eles mandam um abraço para vocês, viu? Pensa bem. A igreja cristã na época, que tinha iniciado ali na Judéia, altamente conservadora no sentido étnico, que discordava de até pregar para gentios. Deus teve que dar uma visão para Pedro, num lençol, para mostrar para ele que ele tinha que pregar para os gentios sim, que os gentios era todo mundo, porque Pedro achava que todo mundo era a Judéia só. Imagina nessa época Paulo escrevendo para essa igreja, falando assim: olha pessoal, todos os irmãos da igreja saúdam, tá? Inclusive o pessoal ali da corrupção, inclusive o pessoal que sonega imposto, inclusive os que eram traficantes ali, então, tudo irmão de vocês agora. Porque Paulo entendia que no reino de Deus, não é que não tem porcos apenas. No reino de Deus não tem lata de lixo. Não existe desperdício de pessoas. As pessoas são objeto do amor de Deus. E Paulo sabia que nenhum lugar ou pessoa estava fora do alcance da graça de Deus. A gente descobre, no terceiro ponto, é que não existem pessoas descartáveis. Paulo não descartava pessoas que eram dispensáveis. Essa daí não vou pregar não, porque você está perdida mesmo. Essa aí nem faz tanta diferença essa daí. Não vamos pregar muito para essa. Para Paulo não havia pessoas descartáveis. Tudo podia ser recondicionado, podia ser recalchutado, poderia ser transformado na visão de Paulo. Você deveria ver assim também nas suas relações. Eu confesso para vocês que eu conheço muita gente que eu, de coração, carne humana, dispensaria o convívio com essas pessoas. Porque eu não sou diferente de vocês. Eu sou pecaminoso como vocês, sou egoísta, sou orgulhoso, às vezes me acho melhor do que outras pessoas. E acho que outras pessoas talvez nem contribuem muito para mim. Mas isso é um jeito muito errado de pensar. Diante de Deus e diante de um cristão verdadeiro, as pessoas não são dispensáveis. É claro que tem gente que você não vai passar a noite conversando. Mas não quer dizer que essa pessoa seja descartável. Essa pessoa tem uma importância para Deus. E se tem uma importância para Deus, deveria ter para você. Então meu apelo é que você se esforce, do mesmo jeito que eu e muitas outras pessoas se esforçam, para conviver, para lidar, para não excluir, para não marginalizar pessoas só porque não é exatamente aquilo que é o seu sonho de relacionamento. Não precisa ser o sonho de relacionamento. Você só precisa entender que essa pessoa é objeto do amor de Deus. E então, você vai fazer os esforços necessários para que ela não seja descartável. Não exclua pessoas da sua igreja. Não faça panelinhas. Não faça situações onde pessoas se sintam menores
ou desprezadas. Se houver uma panela, que você deixe essa panela com a tampa aberta, para entrar outras pessoas também. Mesmo que ela entre por fora, mas que a tampa esteja sempre aberta. Uma quarta lição que podemos tirar desse texto, e aqui eu termino, é que as oportunidades estão à nossa volta. Paulo entendia que a pregação do evangelho tinha que acontecer onde ele estivesse. Já ouviu gente falando assim, não, eu quero ser missionário, pastor. O senhor foi, olha, pastor Rafael, o senhor foi missionário na Índia, o senhor trabalhou nos Estados Unidos, trabalhou na Jordânia, que legal, também quero ser um missionário, eu quero trabalhar assim com missão transcultural, esse é meu chamado. Eu pergunto para você, que pensa assim, o que você tem feito para as pessoas da sua rua? O que você tem feito para as pessoas da sua família, da sua igreja local? Você tem pregado o evangelho aí? Se não, você tem que repensar essa questão de um chamado transcultural. Porque se você não tem visão missiológica para pregar o evangelho na tua vizinhança, se você não tem visão missiológica para dar um estudo bíblico no teu bairro, você acha que você vai fazer isso na África? Você acha que o avião vai transformar você em um missionário? O avião não transforma ninguém em missionário. Só transforma alguém de não viajante para viajante. Mas a missão começa lá no teu lar, na tua casa. Muitas pessoas estão dispostas a ir até os confins da terra para pregar o evangelho. Mas tem pouca gente disposta a ir até o fim da rua para pregar o evangelho. Mas Paulo entendia que o que está à minha volta é a oportunidade que Deus me deu. O que está à minha volta é o que Deus me deu para eu pregar o evangelho. E o plano que Deus tem para o lugar que eu estou aqui não é outro além de mim. Eu sou o plano para a igreja do Riacho Grande. Eu sou o plano de Deus para a sua vida, nesse momento, nesse vídeo do YouTube que você está assistindo. Existe um propósito nesse momento, nesse vídeo, nesse lugar, no momento que você está vivendo na sua vida. E aqui eu me coloco para que Deus me use para falar com você. Para você, primeiramente, entender que é você que faz o lugar, não é o lugar que faz você. Em segundo, para você entender que as pessoas não são descartáveis. Terceiro, para você entender que a graça de Deus não tem limites e alcança qualquer geografia e também qualquer pessoa. E para finalizar, você precisa entender que o plano de Deus para as pessoas que estão ao seu redor é você. Pregue a palavra. Não importa se você estiver na casa de César ou na casa do Cláudio, do João, não importa. Pregue a palavra. Não importa se for para a guarda pretoriana, gente ruim, gente que mata, pregue a palavra. Eu não sei se vai ser para gente promíscua, gente que não respeita a sociedade, não se respeita a si mesmo, não importa. Pregue a palavra. Pregue a palavra, porque a palavra tem poder. E não tenha medo de não ter moral, porque você nunca teve e nunca vai ter moral para pregar a palavra de Deus. Você prega pelo que Cristo é e pelo que Cristo faz. Através dos méritos de Cristo Jesus, você prega o evangelho. É por isso que o evangelho tem poder, porque se fosse na tua moral, ele não teria. Então levante o seu rosto e pregue a palavra, e conversões acontecerão mesmo na casa de César. E você vai poder mandar uma mensagem para a sua igreja. Fala assim, minha querida igreja, todos os santos mandam saudações, especialmente os da casa de César. Bondoso Deus, pedimos que todas as casas de César sejam inundadas, invadidas pelo teu poder, mesmo que o Senhor tenha que fazer com que a gente fique preso lá. Mesmo que coisas ruins aconteçam conosco, se for para que a tua luz resplandeça, para que teu evangelho seja espalhado, que assim seja. E que todos os santos, ao redor de todos os países, todos os lugares, todas as igrejas, saibam que existem sim santos na casa de César. E que um dia possamos ter o privilégio de ouvir a saudação destes santos. Santos desconhecidos. Santos sem a patente, sem a inscrição, sem o status, mas que em nosso coração eles possam ser recebidos com muito amor,
Em nome de Jesus. Amém. Permaneço em sua graça, na paz e alegria do Senhor, com irmãos compartilhando minha fé. Permaneço em sua graça,